Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, dar continuidade ao estudo proposto por nós na carta de Paulo aos Filipenses. Há dois sentimentos aqui nesse momento, né? Um de extrema alegria e o outro de extrema tristeza. Por que eu digo isso? Porque é uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos, isso sem dúvida. Mas a tristeza é se estamos gravando esse vídeo é porque nós não estamos podendo nos encontrar na igreja. Então esses dois sentimentos aí dentro do nosso coração, do meu coração, né? Mas Deus, ele é soberano e ele conhece e sabe todas as coisas e sabe daquilo que precisamos. Que possamos descansar nele, entendendo ser ele soberano e que está cuidando de tudo. Vamos então abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje nós terminaremos o capítulo 2, pela graça do Senhor. A leitura faremos do versículo 19 até o versículo 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 19 a 30. Peço para que você abra aí a tua Bíblia, não apenas ouça, né? Mas leia juntamente comigo o texto sagrado. Esta é a palavra do Senhor, preservada, cuidada por Ele, e que temos nas nossas mãos. Isso é um privilégio riquíssimo. Eu digo privilégio porque dentre tantos, Ele escolheu você, escolheu a mim. Isso é um privilégio maravilhoso. Não temos mérito algum, e Ele, na sua infinita graça e misericórdia, tem se revelado a nós de uma forma tão preciosa. E hoje nós teremos o privilégio de estudar a sua palavra, conhecê-lo, aprender com exemplos. E é o que iremos ver hoje. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 19 a 30. Diz assim o texto sagrado: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. 22. E conheceis o seu caráter privado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra. Possamos aprender, ó Deus, através da carta do nosso amado apóstolo Paulo,
e crescer e amadurecer, ó Deus, na tua obra, para o louvor da tua glória, e que o teu reino cresça nesta terra e que o Senhor seja reconhecido em nome de Jesus. Irmãos, no primeiro momento, quando olhamos para esse texto, me veio a seguinte questão: a amizade. É muito bom ter amigos, na verdade. Amigos em que podemos confiar profundamente. Eu acredito que você tem alguém, aquele companheiro, aquela pessoa que você pode abrir o coração, que ela sempre tem uma palavra que vai trazer conforto ou direção, uma orientação também. É muito bom ter esse tipo de amizade, ter pessoas assim do nosso lado. Mas pensando a respeito, a questão que me vem à cabeça é: e eu? Eu sou essa pessoa de quem os outros podem confiar, contar? Estou disponível ao ponto das pessoas, a qualquer momento, a qualquer hora, me ligar ou mandar alguma mensagem, contar comigo? Eu lendo esse texto, foi o que me veio ao coração, os questionamentos que fiz a mim mesmo. E eu peço que você reflita a respeito. É muito bom ter amizade, é muito bom poder contar com as pessoas, mas a reflexão que devemos fazer é se nós somos também essas pessoas. Quantos habitantes tem no planeta Terra? Estava vendo 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, dentre os quais Deus nos escolheu. E nos escolheu para um propósito específico. Ele veio até nós de uma forma maravilhosa, se revelou a nós, nos dando vida, através da vida de Cristo. E hoje nós desfrutamos do cuidado dele. Mas tem um propósito muito maior, que é a expansão do Evangelho do Reino. A revelação do amor de Cristo às pessoas. O serviço na obra do Reino de Deus. Esse é o papel nosso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para uma obra específica, para algo que Ele quer. E olhando para esse texto, eu vejo, em primeiro momento, que podemos fazer duas divisões. A primeira divisão é do versículo 19 até o versículo 24. E depois do versículo 25 até o versículo 30. E vemos grandes exemplos, meus irmãos, a serem seguidos, de grandes homens de Deus. Nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo, nessa carta, escrevendo à igreja, para que eles desenvolvam a sua salvação. Paulo está dizendo isso, esse é o papel da igreja, é o nosso papel, buscar um desenvolvimento da nossa salvação. Nós vamos crescer, amadurecer em Deus, buscando conhecê-lo profundamente, o seu amor, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. E agora nós vemos Paulo dizendo assim no versículo 19, acompanha aí. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa vocação. É interessante que o pastoreio de Paulo com essa igreja, Paulo, pastor de coração, que ama imensamente essa igreja, e por amar tanto essa igreja, ele resolve no seu coração enviar alguém para cuidar desta igreja. E quem ele quer enviar para cuidar dessa igreja? Quem é Timóteo? A Bíblia nos cita o nome de Timóteo pela primeira vez lá em Atos 16.
E é interessante, eu farei a leitura de Atos 16, dos 2 primeiros versículos deste capítulo. Olha que interessante, Atos 16, 1 e 2, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo era um servo do Senhor, orientado pela sua família, desde a sua infância, conhecedor da palavra de Deus. E é interessante que no versículo 2 diz que as pessoas davam testemunho, pelo menos em 2 localidades. Um servo do Senhor, sincero. Lembra da palavra sincero? É sincero? Que tratamos a semana passada. Sem mistura, sem adição das coisas que possa corrompê-lo. Esse é o servo do Senhor e que Paulo confia profundamente. Que Paulo tem o desejo de enviá-lo a essa igreja com o intuito de pacificador, de diplomata, para pastorear esta igreja. O desejo de Paulo é também receber notícias a respeito da igreja através da vida do jovem pastor Timóteo. E é interessante quando olhamos para a história bíblica, para a vida de Timóteo, era uma pessoa atuante no reino de Deus, alguém que se dedicava para a obra de Deus. Nós vemos Paulo enviando ele para Corinto, Tessalônica, Éfeso e agora Filipos. Um servo de Deus disposto, disponível, sempre presente, sempre pronto a servir. E é o que vemos nesse versículo, Paulo dizendo à amada igreja que ele irá enviar Timóteo o mais rápido possível. Timóteo que estava com ele em Roma. O mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. É interessante, irmãos, o motivo, a motivação de Paulo para enviar Timóteo especificamente. Tinha outras pessoas ali. Mas por que Paulo coloca essas palavras? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo era aquele homem companheiro de Paulo, de grandes jornadas, servo do Senhor, obediente, temente a Deus, que com certeza Paulo confiava profundamente, ao ponto de entregar essa igreja amada nas mãos desse jovem pastor. Mas por que Paulo diz que ele, Timóteo, cuidaria dos interesses dessa igreja? Porque Timóteo amava o Senhor. Porque Timóteo tinha um compromisso com o Senhor. Timóteo era um homem irrepreensível, sincero. As pessoas davam bom testemunho dele, a respeito dele. Era um servo obediente, que temia o Senhor principal. Olha que interessante a informação que o texto nos dá no versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Por que Paulo está colocando isso nessa carta? Qual a intenção de Paulo escrever essas palavras? Provavelmente ele estava pensando naquelas pessoas que estavam ali ao redor dele em Roma, provavelmente, que o capítulo 1 nos traz aqui, capítulo 1, versículo 14, 12, 13, 14, que vai nos trazer: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha o versículo 15 do capítulo 1. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade.
Paulo, conhecendo as pessoas que estão ali à volta dele, ele não poderia entregar o cuidado dessa igreja a qualquer pessoa. Provavelmente também Paulo estava pensando naquelas pessoas que abandonaram Paulo. A segunda carta de Timóteo também nos conta algo a respeito que nos leva a pensar o motivo pelo qual Paulo escreve essas palavras. No versículo 21. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa, ele dizendo para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ao versículo 15, tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Paulo não tinha confiança, não tinha o apoio de outros, somente de Timóteo, servo amado, a quem Paulo tem um amor grandioso, e é por isso que ele escreve essas palavras. Eu não posso confiar essa igreja que amo tanto nas mãos de qualquer um, a não ser deste homem, de Timóteo. Olha que interessante, no versículo 22, ele escrevendo à igreja, diz assim: Timóteo, esse Timóteo que estou enviando para vocês conhecem o caráter dele. Diz assim o versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. O exemplo que Paulo dá da intimidade do relacionamento entre ele e Timóteo. Um relacionamento paternal. Um relacionamento profundo. Em que o prazer do filho é servir ao seu pai, é estar na companhia do pai, mas para uma obra maior. Então Paulo resolve mandar Timóteo, porque Timóteo era um servo obediente, sincero e que amava o Senhor. E que com certeza isso tranquilizava o coração de Paulo. Timóteo serviria essa igreja, os interesses dessa igreja, porque ele entendia qual era o seu papel dentro do reino celestial, o reino de Deus. E é por isso que Paulo envia Timóteo. Olha que interessante, continua no versículo 23. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. Ao versículo 24. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. A esperança de Paulo era de liberdade, de um dia ele mesmo pessoalmente estar com essa igreja. Esse era o anseio do coração de Paulo. Mas Paulo, não podendo estar presente, ele envia o seu melhor e maior soldado. Irmãos, o que aprendemos aqui, em primeiro lugar, com a vida do apóstolo Paulo? Ele abre mão do seu companheiro, ele abre mão do seu amigo, ele abre mão daquele que ele chama de filho, em favor da igreja. Isso mostra um coração voltado para o reino, um coração entregue para a obra do Senhor, um coração disponível. É o que vemos aqui Paulo nos mostrando, porque o desejo de Paulo era ele mesmo estar presente para cuidar dos problemas que aconteciam nessa igreja, mas ele envia o seu melhor soldado para essa grande missão. E como eu disse, irmãos, essa primeira divisão que o texto nos apresenta, nos mostra, e nós devemos aprender com esses dois homens. Paulo, mas o texto nos traz Timóteo. A disposição em servir
Nós precisamos aprender com Timóteo, irmãos. A disposição em servir. Lembra da reflexão no início que eu disse? Ter amigo é muito bom. Ter pessoas para conversar, receber conselhos é muito bom. Mas nós precisamos ser também essa pessoa em quem os outros vêm buscar uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, um abraço, um ouvido. Precisamos aprender com Timóteo uma vida de entrega, uma vida sincera, sem mistura, sem adição das coisas deste mundo. Uma vida de amor pelo reino, pela obra do Senhor, sempre disponível. Eu acredito que quando Paulo fazia a chamada, esse é um pensamento meu. Timóteo era o primeiro a erguer a mão. Quando Paulo dizia, quem quer ir para tal lugar? Timóteo sempre com a mão erguida, levantada, disponível, pronto para servir. Nós precisamos aprender com Timóteo. Mas o texto nos apresenta outro homem. Um homem de nome exótico. Que foi um enviado por esta igreja para abençoar a vida do apóstolo, Epafrodito, mensageiro de Deus, mensageiro desta igreja a levar os recursos para a manutenção do apóstolo em Roma. E agora o versículo 25 diz assim para nós: julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Outro homem, outro exemplo, irmãos, a ser seguido. Epafrodito, mensageiro, aquele que porta a palavra, aquele que tem um bem preciosíssimo, a palavra. Esse homem que Paulo nos traz e que se dirige a ele como meu irmão, cooperador, aquele que está do lado, caminhando junto, chorando junto, trabalhando junto, companheiros de lutas. Quando estudamos a trajetória desses homens, irmãos, eles estavam em Roma. Paulo aproveitava todas as oportunidades para falar do amor de Jesus às pessoas. Epafrodito também. Imagine você estar em Roma, pregando o evangelho, dizendo que Jesus Cristo é Senhor em Roma. Esses homens eram perseguidos, maltratados, mas estavam sempre ali, firmes e fortes, servindo ao Senhor e servindo ao outro. E no caso aqui o apóstolo Paulo. Mas tem o motivo para Paulo enviar Epafrodito de volta a Éfeso. O versículo 26 nos responde o motivo. Diz assim: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. A saudade que Epafrodito tinha da sua terra natal, da sua igreja, dos seus familiares, revela a humanidade. Um homem que tem sentimentos. Paulo observando isso, a necessidade do outro, não está olhando para si, preso, não age com autocomiseração, como coitadinho, não. Ele abre mão da presença de Timóteo e agora está abrindo mão de um companheiro de luta, de um irmão, de um cooperador, em favor da igreja. A igreja ficou desesperada e angustiada quando ficou sabendo
que Epafrodito adoeceu. E Paulo, percebendo isso, prontamente, olha a expressão que ele usa na nossa tradução, julguei, todavia é necessário mandar-vos Epafrodito, porque ele está com saudade de vocês. E nós sabemos aqui que vocês ficaram angustiados quando ficaram sabendo que ele adoeceu. Este homem adoeceu grandemente, irmãos. E o versículo 27 nos diz, com efeito adoeceu mortalmente. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que grandes homens de Deus, servos do Senhor, fiéis, sinceros, estão sujeitos às enfermidades mais terríveis, até as de morte. É o que vemos aqui. Isso cai por terra, todos os ensinamentos que crente não pode ficar doente, que crente não pode isso porque é crente, porque é filho do rei. Irmãos, balela. Crente adoece, está sujeito a câncer, a doenças terríveis, sim. Sim. Mas o que me alegra é saber, meus irmãos, que nós desfrutamos da presença do Rei da Glória. E que esses servos do Senhor, tanto Timóteo, quanto Paulo, quanto Epafrodito, conheciam esse Senhor. E a grandeza do seu poder e a majestade do seu poder. Entendia que Deus era o Criador de todas as coisas, sustentador de tudo, ao ponto de entregar o seu próprio Filho em favor deles e de nós também. E que pode trazer a cura no momento oportuno, se assim Ele quiser. E Ele faz isso. O versículo 27 nos mostra a igreja angustiada porque o Epafrodito tinha adoecido de morte, uma doença terrível. Mas o texto continua, o versículo 27, dê uma olhada. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Esse é o nosso Senhor, irmãos, que cuida dos detalhes, que cuida da sua igreja, dos seus. E o cuidar da sua igreja e dos seus não quer dizer, irmãos, que sempre teremos cura, teremos benefícios. O cuidar de Deus é diferente do nosso, porque a nossa motivação muitas vezes, na maioria das vezes, são outras. Mas o cuidado de Deus é para o progresso do Evangelho, para que o reino cresça, para que ele seja conhecido. Esse é o propósito de todas as coisas. E nós precisamos nos submeter à majestade do nosso Senhor, ao ponto de se dobrar diante dele e declarar: Pai, eu não sou capaz, estou aqui, quero te servir. É interessante como Paulo termina esse versículo 27, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está preso, com a sua liberdade restrita. E ele escreve, terminando esse versículo, porque imagine se ele perde esse companheiro de luta, esse irmão, esse cooperador. Se esse irmão venha a morrer, a falecer, a tristeza de Paulo seria muito maior. E é por isso que ele termina esse versículo 27 dizendo essas palavras. Para que a minha tristeza seja menor, por isso eu vou enviá-lo, para a alegria de vocês, para que vocês se sintam felizes. A disposição do servo de Deus, irmão, é alegrar o outro, é servir ao outro, é estar disponível para o outro. Nós podemos aprender aqui, irmãos, nesse texto maravilhoso com esses dois homens. O versículo 28 nos diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Maravilhoso, irmãos.
a motivação do servo. Irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus. Nosso papel no reino de Deus é servir. Esse é o nosso papel no reino de Deus. Paulo traz grandes exemplos. Há 2 semanas atrás nós vimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele viveu a sua vida. Humildemente, servindo, ao ponto de clamar perdão por todos aqueles que estavam ali, maltratando, cuspindo e batendo nele. Aqui nós vemos 2 homens, na verdade 3, o próprio apóstolo, abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades em favor do outro, da igreja, do reino de Deus. E a pergunta que eu faço, irmãos, é sobre a sua disposição no reino de Deus. Você tem estado à disposição da sua igreja? Você é aquele que está sempre disponível no serviço? Você tem sido aquele que as pessoas olham e falam assim, ali eu encontro uma palavra de conforto, uma palavra séria. Nós precisamos entender, irmãos, que nosso papel é servir, e eu reforço, você tem estado disponível para a sua igreja, como o Epafrodito sempre esteve. Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, tantos outros. Os 2 últimos versículos nos diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo orienta a igreja, irmãos, recebam aí Epafrodito com uma alegria, com festa, e honra homens como esse. O homem não está dando um valor a Epafrodito maior do que o nosso Senhor, não é isso que Paulo está fazendo aqui. Está colocando esse homem como um servo do Senhor, pronto a servir, obediente ao Senhor, um amante do reino de Deus, da obra do Senhor, pronto para o serviço celestial. E Paulo orienta, alegrai, receba ele com toda alegria. Por quê? Receba ele com toda alegria. Por causa da obra de Cristo. Ele chegou aqui às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Um servo do Senhor que estava pronto para servir. Que grandes exemplos, homens valorosos. Irmãos, precisamos olhar para esses homens e como referência para as nossas vidas e seguir esses grandes exemplos. É o que o Senhor pede de nós. Esse é o meu e o seu papel no reino de Deus, e para isso que Ele nos chamou. Amar o Senhor, irmãos, é fazer o que esses homens fizeram. Sujeição, humildade, sinceridade. É isso que o Senhor nos mostra nesse texto através da carta de Paulo. Que nós possamos ser achados como servos do Senhor, íntegros, sinceros, íntegro, inteiro,
sinceros, sem mistura, que amam ao Senhor profundamente, ao ponto de abrir mão dos seus próprios interesses em favor do outro. É o que vemos aqui, a entrega para o reino. Que Deus possa falar com vocês, continuar tratando conosco, sobre os necessitados de tudo isso. Eu peço para que você feche os seus olhos para orarmos. Entenda, irmãos, que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor está tratando com o nosso coração, que possamos ouvi-lo, entender o nosso chamado. O nosso chamado é servir. Pode ser aqui, pode ser a sua família, o seu campo missionário, os seus vizinhos, o seu bairro, a sua igreja, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Pode ser em outras localidades, outros países. Mas o nosso papel é servir. É o que o texto nos traz. Que você guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso. Nos ensine, ó Deus, a ter essa disposição do coração de servir, de poder agradar ao Senhor com as nossas vidas, estar sempre prontos, ó Deus, para o serviço, estar disponíveis, ó Deus, para servir a nossa igreja também. Sempre, ó Deus, apostos como bons soldados, ó Deus, para batalhar, ó Deus, dentro do reino do Senhor, para que corações sejam alcançados, para que vidas sejam libertas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, continue conosco, guardando-nos durante todo esse tempo. Possamos descansar no Senhor, entendendo ser o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. No nome santo de Jesus nós oramos. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela paciência, por esse tempo precioso que Deus nos dá. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.